Oi, eu sou a Tayla e aqui é o espaço onde nós trocamos máscaras por espelhos. Bem-vindos! Hoje eu quero compartilhar com vocês a história do meu cabelo e tudo que veio junto com ele. Eu entendi que o meu cabelo foi um pontapé inicial de iniciar alguns projetos e propósitos. E eu espero que vocês gostem. E então vamos para a história, sem muita enrolação. Quando eu era muito tinha por volta ali dos meus 6, 7 anos, né? Mais ou menos por aí. Eu me lembro de já ter o meu primeiro contato com o relaxamento de cabelo. Na época, o relaxamento que minha mãe usava no meu cabelo era o Toninho. Eu não sei quem é dessa época, se você for, comenta aqui. E ela usava muito no meu cabelo, porque eu sempre tive muito cabelo. E o meu cabelo era um cabelo um pouquinho difícil de cuidar, né? Pela questão da quantidade, né? Mais em relação a isso. E pela dificuldade que a minha mãe encontrava naquela época de cuidar, né, do meu cabelo da forma correta. A gente não tinha tudo isso que a gente tem hoje em relação a cabelos cacheados, toda essa estrutura, né, de tratamentos que a gente conhece hoje. E a única coisa que ela conhecia na época era o relaxamento. Eu me lembro que foi o meu primeiro contato com relaxamento, mas também foi o meu primeiro contato com as tranças, né? Não as tranças que a mãe da gente faz, né? Aquelas trancinhas meio desajustadas, né? Já eram as tranças feitas por uma profissional mesmo. E aí eu me lembro de ter esses dois primeiros contatos já com a química e com tranças, né, de cabelo. E um pouquinho mais pra frente a gente se mudou do bairro onde essa profissional ela trabalhava e aí já não tinha mais jeito, era realmente o relaxamento. E o relaxamento ele nunca foi uma experiência muito legal pra todo mundo, eu imagino. Ele pinicava, coçava, ardia, né? E era um saco ficar com aquilo na cabeça por determinado tempo, né? Para uma criança, então, né, que é desassossegada, ficar com um relaxamento no cabelo enquanto coça. Não pode coçar, né? A mãe da gente sempre fala, não pode coçar, porque senão vai ferir o cabelo. Então, era uma experiência muito chata, né, para se ter enquanto criança. E aí a gente se mudou e infelizmente a gente perdeu o contato com essa profissional. Então a única coisa que eu realmente conhecia era o relaxamento, né? Passei a usar mais. Me lembro até de uma época em que a minha avó e meu pai tentaram pentear o meu cabelo e não deu muito certo. Era muito cabelo, meu cabelo era grande na época e eles tentaram fazer de tudo pra fazer um rabo de cavalo e esse rabo de cavalo não saiu. Porque eles não conseguiram realmente amarrar o meu cabelo, porque era muito. E eu me lembro dessa história até hoje. E então, nessa época, quando a gente se mudou, a minha mãe começou a fazer um curso de cabeleireira que foi dada pela cidade, né? Se não me engano, no CRAS, na época, o CRAS começou a dar alguns cursos e a minha mãe e a minha tia resolveram fazer, né? E aí ia eu e a minha prima servir de modelo, né, para elas ajeitar o nosso cabelo. E aí a gente teve um contato ali de como era a questão de hidratação, de chapinha, né? Todas essas coisas. E logo após o curso, a cabeleireira chamou a minha mãe para ir trabalhar com ela no salão dela, né? A cabeleireira que dava o curso. E a minha mãe foi trabalhar com ela. E a partir dali eu tive um contato ainda maior com um salão de beleza. Porque a minha mãe trabalhava lá e a cabeleireira ainda dava cursos no salão dela mesma. E aí eu comecei a frequentar ainda mais o salão, porque eu ainda servia de modelo. Eu ia lá para eles fazerem selagem no meu cabelo, botox, para escovarem o meu cabelo. E aí eu tive mais contato ainda com a questão da química, né? E aí já para partir da questão do alisamento do cabelo.
E aí eu tive contato com a progressiva, né? Então foi um contato ainda mais intenso com a questão da química no cabelo. E aí eu me lembro que diante disso, né, ficando um pouquinho mais mocinha, né, eu fui começando a ter algumas inseguranças com esse cabelo. Chegou um momento que eu já não via mais o meu cabelo natural como o meu cabelo, eu só via ele como um cabelo liso, e isso me trouxe inseguranças, né, em relação a deixar o meu cabelo voltar a ser natural. E com esse contato direto com o salão, tinha vezes que não tinha curso, tinha vezes que a minha mãe não conseguia cuidar do meu cabelo no salão mesmo. E dali começaram a haver alguns momentos na minha vida em que não foram muito agradáveis, né? E aí hoje eu tenho um entendimento maior de que essa insegurança me fez ter algumas atitudes na época que não foram boas, nem pra mim, nem muito menos pro meu cabelo. Por quê? Porque eu não queria que o meu cabelo natural, ele aparecesse. Eu não queria que o meu cabelo, ele ficasse natural. Eu queria ele liso. E muitas vezes eu pegava a chapinha da minha mãe e passava nele, na raiz. Era a única coisa que eu sabia fazer. E eu passava na minha raiz, porque a minha raiz ficava super alta. Então, eu queimava o meu cabelo, literalmente, porque eu não queria que o meu cabelo ficasse natural. Eu tinha pavor de deixar o meu cabelo natural. E com muita química, o meu cabelo natural já tinha ido por água abaixo há muito tempo, né? Então ele só ficava um cabelo super alto e sem definição nenhuma, né? Nem liso e nem cacheado. E eu passei por esses momentos, né? De eu não vou lavar o meu cabelo porque eu não quero meu cabelo natural. Eu vou passar a chapinha aqui, ninguém vai perceber que meu cabelo tá sujo, né? Porque a minha raiz vai estar super baixa, né? Aquela coisa que a gente tem de capa de revista, né? Falando da época, né? De capa de revista, de propaganda de televisão. Aquela raiz super baixinha, né? Que você vê até o couro cabeludo da pessoa, né? E para quem tem cabelo cacheado, essa não é muito bem a realidade, né? Mas a gente tentava fazer ficar daquela forma. E eu era esse tipo de criança que tentava deixar o meu cabelo daquela forma. E aí eu tive que começar a aprender a cuidar do meu cabelo sozinha em casa. Por quê? A minha mãe, gente, ela trabalhava de 7 da manhã até 10 da noite no salão, de praticamente domingo a domingo, porque o salão era muito cheio. Então eu ficava sozinha em casa, né, com meu irmão, minha avó morava do lado, né, mas eu tinha, né, um acesso à chapinha da minha mãe, e a única coisa que eu conseguia fazer era me queimar toda, né, queimar o couro da minha cabeça e queimar o meu cabelo, né, pra tentar deixar ele um pouquinho mais baixinho. E eu lembro de ter passado um dia sem lavar o cabelo, porque eu ficava esperando o dia que a cabeleireira ia me chamar para eu ir fazer um procedimento, porque ia ter um curso, porque ela precisava de mim ali no salão, né, e eu ficava nessa expectativa. E ali depois eu comecei a cuidar melhor do meu cabelo, quando eu já tava um pouquinho mais jovenzinha. E aí eu, aos trancos e barrancos, aprendi a escovar o meu cabelo, aprendi a passar chapinha, né, direito no meu cabelo, aprendi a hidratar ele, né, durante a semana. Mas eu ainda passava uma semana sem lavar o cabelo, né? Porque o único dia que eu tinha pra fazer isso era no final de semana, né? Todo sábado, então eu tirava o dia pra escovar e pranchar o meu cabelo. Só que, gente, era uma coisa assim exaustiva, porque eu passava mais de 2 horas pra fazer o meu cabelo. E então eu comecei a deixar o meu cabelo super curtinho, né, aqui na altura do ombro, pra ser mais fácil de cuidar.
Mas mesmo assim, por ter muito cabelo, ainda assim era difícil, porque eu não conseguia fazer em menos tempo, né? Eu acho que nem dava pra fazer em menos tempo. Se eu queria um efeito, né, de cabelo super liso. E então, eu passava por esses perrengues, né? Então, sábado de manhã até de tarde, ninguém podia me chamar, porque era o meu dia da beleza. E aí eu tinha que tirar esse tempo pra cuidar do meu cabelo. E com isso, ainda vieram outras questões de insegurança com o meu cabelo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que soa muito, e principalmente na cabeça. Então, nem sempre o meu cabelo ele durava. Então, eu já passava uma semana sem lavar o cabelo, né? Praticamente, só lavava ele no sábado. E aí eu ficava de segunda a sábado com esse cabelo pranchado, né? E aí, como eu suava muito, durante a semana eu vinha novamente fazendo o quê? Passando uma prancha na raiz do meu cabelo pra ser mais prático, né? Pra ele durar mais, né? A tentativa de fazer ele durar o máximo que ele pudesse. Bom, e aí eu passava, né, mais uma vez a prancha durante a semana pra manter o meu cabelo novamente liso, né? Então, quando eu via que a raiz dele já tava apontando, eu ia lá e passava a prancha, mesmo que ainda não fosse o dia de lavar ele. Então, eu tive alguns problemas em relação a isso. E aí, então, é que eu comecei a ter um pouco mais de insegurança com o meu cabelo, né? Eu já não via ele mais da forma natural, tinha muito tempo. Então aí dos meus aproximadamente dos 10 até os 18 foi o tempo que eu passei muito tempo fazendo química nele, né? E ele sempre curtinho, né, para tentar manter o máximo do procedimento no meu cabelo. E isso me dificultou muito a entender que aquele não era realmente o meu cabelo, que aquele não fazia parte de mim. E então, com muita luta, né, entendendo que aquele cabelo já não fazia parte, que aquele cabelo eu não me identificava com ele mais. Em 2018 eu comecei a questionar se eu tava realmente bem com o meu cabelo. E eu não estava. Eu não estava bem com o meu cabelo, não estava bem em tudo que eu passava com ele, porque, por exemplo, eu não podia sair em dias de calor, porque eu suava muito e a raiz do meu cabelo ficava alta. Eu não podia sair em dias de chuva, porque o frizz do meu cabelo ficava insuportável de lidar. E aí, toda vez que isso acontecia, era mais uma vez eu detonando meu cabelo, passando uma chapinha pra ver se o frizz dele diminuía, pra ver se mais uma vez a raiz ficava mais baixa. Então, eu não tinha nem o meio termo, né? De ter o meu cabelo realmente liso, né? Do jeito que eu esperava. Então, em 2018 foi quando eu comecei a realmente questionar se eu estava bem com o meu cabelo, se realmente fazia sentido permanecer com o meu cabelo liso. E até que, enfim, eu decidi que não. Mas eu lembro que a gente estava indo para um evento, eu estava indo junto com a cabeleireira, né? A gente estava indo para o evento da cidade e eu vi uma das clientes dela usando tranças. E eu achei super lindo. Eu falei assim, nossa, é muito bonito, né? Eu perguntei pra ela algumas coisas sobre a questão do cabelo, né? De como é que era, como é que ela cuidava, porque né, o estilo da trança ela usava eu ainda não tinha testado, né? E aí eu perguntei pra ela, né, como é que ela cuidava, como é que era, né, o procedimento e tudo mais. Aí eu comecei a amadurecer esse pensamento, né, de querer mudar novamente o meu cabelo, de trazer o meu cabelo natural. E aí, depois de muita relutância em relação a isso, realmente eu decidi, eu falei assim, esse cabelo não pertence mais, eu não me sinto bem.
E eu vou fazer as tranças e começar a minha transição capilar. Isso foi em 2018, se não me engano. Já ali quase pro finalzinho de 2018, não tenho certeza. Mas eu vou deixar fotos aqui pra vocês verem como era o meu cabelo liso e todo o procedimento, né, de transição pelo qual eu passei. E aí, nós entramos em uma outra questão, que foi a questão da transição capilar. Quando eu falei pra minha cabeleireira que eu queria transicionar o meu cabelo, né, pro meu cabelo natural, ela super apoiou a minha ideia, né, de querer, né, fazer a transição. Eu sempre confiei nela, porque, né, ela que sempre cuidava do meu cabelo. Então, eu super confiei. Falei assim, então, vamos fazer. Só que, quando eu decidi fazer a transição, eu falei pra ela, falei assim, olha, eu quero fazer as tranças bem longas, mas eu quero que a cor seja uma cor que eu goste. E aí, como eu posso dizer, eu sou uma pessoa viciada em azul, literalmente. A minha cor favorita sempre foi azul. Então vocês já podem imaginar o desfecho da história. Eu coloquei uma trança azul. Eu vou deixar pra vocês poderem ver. E eu coloquei azul no meu cabelo. Eu só sei que eu saí daquele salão flutuando, porque eu estava com o cabelo da cor que eu queria, do tamanho que eu queria, e eu me senti muito bonita. E foi o primeiro passo que eu dei realmente para fazer a transição do meu cabelo. Só que nem tudo são flores, obviamente, né? Nesse passo que a gente dá de fazer a transição, muitas pessoas vêm questionar por que a gente tá tomando aquela decisão, por que a gente tá fazendo aquilo e tudo mais. E aí eu comecei a receber alguns comentários de o porquê que eu estava fazendo aquilo com o meu cabelo. Porque o meu cabelo era lindo. Só que aquele cabelo não fazia mais parte de mim, como eu disse, né? Então as pessoas não entendiam por que eu estava tomando aquela decisão. Eu menti, né? Falei assim, nossa, eu coloquei por um tempo, daqui a pouco eu tiro, né? E aí eu comecei a mentir, né, sobre o processo. Não, daqui a pouco eu tiro, eu vou ficar só um tempo com ele, não sei o que, não sei o que tem. Porque as pessoas começaram a comentar sobre. Eu lembro que eu trabalhava na creche, né, nessa época, como monitora. E pra mim a reação das crianças foi o mais incrível, né, em relação aos adultos, né? A reação das crianças foi o máximo pra mim, porque elas literalmente ficaram encantadas com o meu cabelo naquela época. E só que mesmo assim, né, a insegurança, mais uma vez, ela bateu na minha porta, né? Falando, oi, tudo bem? Eu tô entrando. E aí foi quando eu me senti insegura mais uma vez. E aí eu comecei a pensar, será que a decisão que eu tomei foi a decisão certa? Será que realmente esse cabelo combina comigo? Será que eu realmente tô bonita? Eu achei linda, né? Mas o questionamento das pessoas me fizeram questionar a minha decisão. Questionar o quanto eu estava me sentindo bem com aquilo. E aí eu me lembro que naquela época, eu acho que tinham passado alguns meses, a gente estava próximo ao final do ano mesmo, e aí naquela época estava tendo uma campanha na minha igreja, onde eu frequentava. E aí a gente ficou meio em dúvida se a gente ia ou não, meu pai estava trabalhando fora, né, então ele não estava em casa, e aí minha mãe decidiu que a gente ia. E aí a gente foi nesse culto, e aí, só que o centro das atenções na minha mente, naquele momento, não era o que estava acontecendo no culto, era o meu cabelo. Então eu tava muito triste, eu tava pra baixo, passei o culto inteiro questionando, eu vou tirar esse cabelo. Até o final de semana, eu vou tirar esse cabelo, eu não vou ficar mais com ele. De acreditar mesmo nas pessoas, elas estão certas, esse cabelo não combina comigo. Eu vou fazer bem quando eu tirar. E aí eu tava praticamente decidida. Vou tirar quando chegar o final de semana.
Só que aí, eu lembro que nesse culto veio um pregador de fora. E aí, no final do culto, né, ali já no final da pregação dele, ele pediu pra todo mundo levantar e orar. E aí a mulher dele veio literalmente assim, de encontro comigo. E veio orar por mim. E eu não conhecia ela. Se vocês me perguntarem, eu nem lembro da cara dela. Porque realmente ela nunca me viu, eu nunca vi ela. E depois disso a gente também nunca se viu. E eu sei que foi Deus porque, né, depois disso a gente nunca mais se encontrou e eu decidi continuar com o processo, né? Tanto que ela me falou coisas naquela época e conforme foi passando o tempo, eu percebi que realmente tinha sido Deus falando comigo naquele momento. E ela me falou coisas específicas, né? Talvez eu traga para vocês na próxima. Ele se encaixa com outro testemunho. E ela me falou algo muito específico naquela hora. Não em relação ao meu cabelo apenas, né? Mas em relação a todo um propósito que, através do meu cabelo, né, iria acontecer. E então eu saí dali alegre com aquilo. Eu pensei, Deus está me vendo. Ele tá vendo o que eu tô passando, ele tá vendo a minha indecisão. E ele me confirma que não é hora de parar esse processo. Então eu dei continuidade, né, no processo de transição. Eu só sei que eu preferi, falei assim, não, eu vou confiar na palavra de Deus e vou continuar o processo de transição e não é o momento de parar. E dali eu parti de um cabelo azul para um cabelo totalmente prateado. Eu vou colocar fotos aqui para vocês verem de todo o processo, como é que foi. E eu parti de um cabelo azul para um cabelo totalmente prateado. Só que ali eu já estava muito mais segura de mim. Eu já estava muito mais segura da minha decisão. E eu não pensava realmente mais em parar. Eu falei assim, não, agora já que é para fazer, então eu vou fazer. Eu vou brilhar. E vou ser e continuar sendo ousada. E dali parti e fiz vários cabelos, né? E a minha cabeleireira, ela nunca questionou as minhas decisões. Ela vai ficar lindo. E a gente ia lá e fazia. E sempre foi assim. Então, e até hoje, né? É assim. Então, eu comecei a me sentir mais segura em relação, né, a todo o processo. E as pessoas se acostumaram. E era uma coisa que nesse culto eu fiquei questionando. Eu falei assim, não, mas as pessoas vão se acostumar, as pessoas vão né, acostumar com o jeito que eu tô fazendo meu cabelo agora e tudo mais. Ainda com aquele questionamento lá dentro. E se não acostumarem, né? Mas foi o que aconteceu. As pessoas acostumaram em como eu tava fazendo as tranças, as cores que eu estava usando. Eu nunca usei uma cor assim muito óbvia. Mas eu dei continuidade. Eu fiz prateado, depois eu fiz dreads no cabelo. A minha cabeleireira dava ideia e eu fazia. Eu fiz ele um pouquinho mais curto. Então, né, teve alguns processos aí, né, de questão de ousadia, né, nessas decisões que eu tomava. Mas em 2020, se não me engano, foi o dia que eu decidi parar, né, com as tranças. Eu falei assim, não, agora eu quero ver como é que tá o meu cabelo. Porque nessa época eu estava cortando o cabelo, né, então toda vez que eu ia fazer tranças eu cortava o cabelo pra ir tirando a química dele, né, conforme ele ia crescendo. E aí foi então que eu falei assim, não, agora já chega, bora ver como é que tá esse cabelo. E aí eu fiz o Big Shop, né, e cortei o meu cabelo bem curtinho. E aí eu vi o meu cabelo como ele realmente era. E aquele momento foi um momento onde eu reparei, assim, realmente, que decisão
ótima que eu tomei naquele momento de ter continuado. Bom, e meu cabelo ele ficou bem curtinho, né? Porque como eu fui tirando no comprimento dele para que a química fosse embora, né? Quando eu tirei as tranças, ele realmente estava bem curtinho. Então, ainda fiz a questão do Big Shop, então ele ficou bem pequenininho mesmo. E aí eu vi realmente como meu cabelo era. Só que nessa época eu optei ainda pela questão do procedimento de abertura de cachos, né? Como eu disse antes, eu tinha medo de saber como o meu cabelo realmente era. E esse procedimento meio que me deu uma segurança também, né? Quando eu tirasse o cabelo, de que eu não ia ficar tão decepcionada assim, talvez, né? Poderia ter ficado decepcionada com o resultado. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo como o meu cabelo realmente era, como realmente cuidar do meu cabelo. Eu fui passando por alguns momentos de adaptação, de que creme usar, de que processo fazer no meu cabelo. Passei muito tempo fazendo o dedo liso nele, até então partir para fitagem, e aí eu vou até deixar a foto para vocês desse processo depois do Big Shop, de como ele realmente é hoje, né? É um cabelo bem cheio, ele fica quase que um black power, ele não costuma, né, pesar muito, então ele sempre fica mais ou menos, né, um volume ali de black power. E eu gosto muito do meu cabelo dessa forma. Eu passei a amar o meu cabelo natural. Eu tive outros momentos em que eu quis desistir do meu cabelo natural, mas isso foi um processo totalmente diferente, envolve outras questões, do qual eu não quero comentar no momento. E aí então eu decidi voltar para as tranças, né, devido a esse momento. E eu também sou muito bem resolvida com as tranças, eu gosto muito, me sinto maravilhosa quando eu estou de tranças, né, como se fosse uma nova personalidade. E eu só posso dizer isso, hoje eu sou muito bem resolvida com o meu cabelo natural. Eu opto pelas tranças porque eu gosto mesmo, eu gosto de todo mês estar ali com cabelo diferente, com cabelo novo, de testar novas técnicas, né? As meninas que faziam meu cabelo, elas sempre apoiam as minhas decisões de fazer coisas diferentes no cabelo, então isso também me dá segurança de como cuidar do meu cabelo, de qual procedimento fazer nele, então eu me sinto muito bem, né, segura com o profissionalismo das meninas. E eu vou até deixar também fotos dos cabelos que eu usei até agora, né, até esse que eu estou usando no momento, que são tranças com cachos, né, vocês podem dar uma olhadinha. E eu gosto muito desse procedimento, eu me sinto segura, né, com o meu cabelo. Eu ainda, toda vez que eu vou lá, eu corto ele mais um pouquinho. Já tem um tempo que eu não uso ele natural, mas, como eu disse, hoje eu tenho mais segurança do que eu já tive antes em relação ao meu cabelo, em relação a como cuidar do meu cabelo. E eu queria trazer um pouquinho dessa história para vocês, porque ela faz sentido. Ela é uma parte da minha história que eu gosto muito. E faz muito sentido para tudo o que eu quero trazer aqui para vocês. Está muito ligado à psicologia, né? Que hoje é a minha atual graduação, eu estou terminando. E faz total sentido com a mensagem que eu quero trazer para vocês, aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Bom, e eu quero trazer também para vocês depois um vídeo explicando de como foi a minha entrada na psicologia. É uma história que eu gosto muito também, porque nunca foi a minha primeira escolha, eu nunca nem pensei na psicologia e hoje ela faz total sentido com tudo o que eu quero trazer, toda a mensagem, todo o propósito que eu quero seguir com ele. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, de como eu cheguei até aqui. Eu sei que pode ter ficado um pouco cansativo, mas espero que vocês entendam, né? E conforme o vídeo que eu fiz de apresentação
do canal, esse canal tem como intuito autoestima, tem como intuito a identidade, de buscar a sua própria identidade. Eu entendi a minha identidade quando eu realmente assumi o meu cabelo, quando eu realmente vi o quão importante a gente ter segurança em quem nós somos de verdade, em quem nós nos tornamos. Hoje eu sou uma pessoa totalmente segura com o meu cabelo, segura com as coisas que eu faço no meu cabelo, não importa se ele está liso, se ele está cacheado, se ele está curto, se ele está longo. Eu sei exatamente como eu sou, quem eu sou, e eu tenho segurança de passar para as pessoas a minha personalidade, né, de passar para as pessoas segurança também de quem eu sou de verdade, de quem elas podem confiar. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam comentar aqui também as histórias de vocês, tanto com o cabelo de vocês, quanto características de vocês que vocês demoraram a aceitar, mas que hoje vocês estão super seguros de quem vocês são. E eu espero que a gente possa fazer essa troca, né, de vocês comentando a história de vocês, porque eu quero conhecer vocês, quero entender um pouquinho de quem vocês são, e que a gente possa fazer essas trocas, né, conforme eu for trazendo vídeos para o canal, para que a gente possa compartilhar nossas histórias de superação, histórias de autoconhecimento, e que vocês apoiem esse canal curtindo, comentando, se inscrevendo, e que compartilhem também com outras pessoas das quais vocês acham que vão se identificar com essa história, da qual vocês vejam que também estão passando por um processo desses, talvez. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero trazer logo a história de como eu adentrei na psicologia, estou passando pelo último ano, e como tudo se encaixa para então a gente ir para outros conteúdos dentro desse canal, mais voltados ainda para a questão da autoestima, da identidade, de como o autoconhecimento sobre quem nós somos nos tornam pessoas mais livres, para sermos quem nós realmente queremos ser, da pessoa que nós almejamos ser. E deixe aqui também as suas sugestões, deixe também comentários, obviamente positivos, de como melhorar, né, os conteúdos aqui. E eu fico esperando essa troca de vocês. E não esquece, compartilha, comenta, deixa seu like, se inscreve nesse canal e eu te vejo na próxima.